essa é a parte seguinte, né? Vou dizer a parte 2, porque certamente vai ter a 3, 4, 5, porque são muitos os casos que a gente tem para contar, né? Mas quando nós chegamos lá, nós com esses nossos amigos, né? Ela foi comigo à escola, tinha uma escola muito próxima da casa onde nós morávamos, então levei os 3 menores, eu matriculei lá, e o mais velho, o primeiro, eu tive que matricular na escola num outro bairro, mas tinha ônibus que passava ali, né? Então eles ali começaram, porque não tinha aquela insegurança que aqui no Brasil, naquela época, já tinha. A gente tinha medo de deixar eles usarem ônibus e tudo. Estava começando uma violência enorme, né, em 85, quando acabou o regime militar. Os ladrões começaram a ter mais liberdade de ação. Então nós tivemos problema com a nossa casa aqui, que foi assaltada várias vezes, roubaram tudo, tiravam tudo, né? E então a gente não tinha muita segurança, né? De deixar os meninos andarem de ônibus e tudo. Só que lá foi uma maravilha, porque era tudo tranquilo. Então eles eram pequenos e pegavam o ônibus na porta de casa, iam para o centro da cidade lá, no calçadão, iam fazer compra, iam no cinema, eles tinham liberdade para fazer isso e eu ficava segura, né? Porque o mais velho já ia, tinha a menina logo abaixo dele, que tinha 11 anos também, né? E os 2 pequenos também aproveitavam, né? Iam junto com eles. Então, eu acho que foi uma experiência enorme para eles, de desenvoltura, né? De pegar ônibus, de se virar para falar, né? E eles foram aprendendo, porque eles não sabiam, né, inglês. Os 2 mais velhos já estavam no curso de inglês aqui, mas ainda não tinham, porque tinham 10 e 11 anos, né? Não tinham tempo suficiente para ter aprendido muito, né? Mas lá eles aprenderam em 3 meses dentro da sala de aula, na escola dos menores, né, e da minha filha, eles tinham aula no período inverso ao das aulas, né? E na primeira semana de aula, os meninos conquistaram os colegas, porque vamos supor que eu fui segunda-feira, terça-feira eles começaram, não ia para começar, mas aí a diretora falou: vamos fazer o seguinte, na sexta-feira vai ter aula de natação. E seria uma boa forma deles interagirem com as crianças daqui da escola, se eles fossem, né, na aula de natação e participassem. Eles sabem nadar? Eu falei, sabem, porque os 4 sabiam nadar muito bem, porque eu sempre botei desde novinho para nadar, né? Então, esses 3 que estavam nessa escola, né, era uma primary school, uma escola primária, né, e pertinho da minha casa, eles também iam a pé e voltavam. Nesse dia, a minha filha conta que foi uma alegria, né? Quando chegaram em casa, foram contando, porque eles, então, na hora da aula, o professor, para ver a performance e o quanto que eles sabiam nadar, perguntou se eles sabiam nadar e se eles mandou eles nadarem. Então eles deram um show nadando, né? E com isso eles conquistaram os colegas, né? Que foi a primeira vez que estava encontrando com a turma. Aí de uma certa forma deu assim uma alta, elevou a autoestima deles e tudo, né? E eles não sofreram bullying lá por não falar a língua ainda. A escola tem toda uma didática de ensinar, dá para as mães também, só que para mim o nível de inglês que eu já tinha já era superior às aulas que eles davam, porque tinha muita gente indiana, de outros países também lá da África,
E essas mães não sabiam nada, sequer sabiam o alfabeto, imagina. Então elas tinham que aprender desde o alfabeto até a pronúncia, começar. E eu já estava mais avançada, né? Então eu não pude aproveitar para esse curso, mas eu fiz outro curso que ia à noite, né? Fazer 2 vezes por semana esse curso junto com meu marido. Mas os meninos começaram a adorar a escola. E o meu caçulinha, ele tinha na época 7 anos. Né? Aí um dia ele chegou para mim e falou: mamãe, não fala o que está escrito no bilhete, não fala, deixa eu dizer. Né? Porque a professora falava para ele o que estava em inglês, né? Falava para ele qual era o assunto e falava: fala para a mamãe que tem um bilhete aqui para ela, não sei o quê. Aí ele virou e falou assim: ela falou que eu não posso ir de calça comprida para a escola, que o uniforme é de calça curta. Só que era um frio desgraçado, né? E aqui a gente não estava acostumada com esse frio de lá, né? Então eu comprei calça de uniforme comprida, mas as crianças do primário, naquela escola, o uniforme era de calça curta. Tudo bem que dentro da escola tem aquecimento e tudo, né? Mas depois eu fui montando o esquema para eles irem com a calça comprida, chegar na escola, tirar, para poder enfrentar até neve, como várias vezes nós tivemos que enfrentar no caminho da escola, né? Mas foi uma gracinha, porque aí ele percebeu que realmente ele já estava entendendo tudo que a professora estava falando, né? Quando eu fui ler o bilhete, era exatamente aquilo que ela tinha dito para ele, né? E ele entendeu. Muito legal. São experiências assim maravilhosas, né? Eles fizeram muita amizade com os amigos iam lá para casa brincar, né? Era uma criançada danada e cheio de brinquedo que a gente comprava no car boot sale, né? Garage sale ou no jumble sale. Quer dizer, que era no Bazar da Pichincha, eu comprava também Car boot sale é que você aluga um pátio da escola com seu carro e aí você abre o porta-mala, boot é porta-mala, você abre o porta-mala e ali você coloca tudo que você quer vender baratinho, que você não quer mais ter em casa. Então a escola que cedia o pátio, ela alugava aquele espaço e ganhava com aluguel do carro da pessoa. E a pessoa ganhava aquilo que ela vendia. Né? Então nós fomos muito a car boot sales, fomos muito a jumble sale, que é Bazar da Pichincha, para comprar uniforme, que a primeira vez que eu fui eu gastei uma fortuna na loja, né, que ela me deu, a escola mandou, deu o nome da loja para comprar, eu fui lá, me gastei uma fortuna. Aí essa amiga, né, esposa desse que ouviu meu marido falando ao telefone, falou: não, Fátima, deixa de bobagem, você não vai gastar dinheiro com roupa nova, não, a gente compra novinha no Bazar da Pichincha, nossa. Aí começou a me levar, eu aprendi aí a gente recebia toda sexta-feira, eles distribuíam pelo bairro um jornal e ali vinha onde ia ter os bazares e tudo, e a gente já marcava tudo. Então, brinquedo, livros, nossa, como eu comprei coisa, tudo baratésimo, né? Então, os meninos tinham muito brinquedo. E lá juntava, a sala era enorme, a sala da casa que nós morávamos, era muito grande, eles brincavam lá com um monte desses carrinhos, carrinho de ferro, né? Nossa, eles tinham mais de 100 carrinhos desses, tudo quanto era tipo, né? E esqueci agora uma pista, né? Pistinha para lá, pista desse jeito, pista daquilo, né? E os amigos iam para brincar junto, era uma farra muito grande, né? Mas para eles foi uma maravilha. Tanto que a minha filha, ela tão apaixonada que ela falou: eu vou voltar para a Inglaterra. Quando eu crescer, eu vou voltar para a Inglaterra. Quando nós voltamos de lá, até teve uma colega do meu marido que ia para lá fazer um curso e ia ficar 4 anos. E até falou: eu posso levá-la e ela me ajuda a tomar conta
das minhas duas crianças, e ela estuda lá também, né? Mas eu não deixei, porque ela tinha 14 anos, né? Eu falei, 14 anos não tem experiência nenhuma para ficar virando babá, tomar conta de casa e tudo, né? E eu queria que ela estudasse mais do que ficasse lá aprendendo a língua, mas sem. Aí não deixei ela ir. E foi bom, porque ela continuou estudando inglês aqui, como todos os meus outros meninos, continuaram estudando, né? E já vieram com um nível muito bom, e aí foram aperfeiçoar para aprender mais a gramática e tudo, né? Mas eles todos voltaram fluentes, né? Tive muito problema na escola, na volta, tudo aquilo que deu certo na escola de lá, que eles recebem a gente de braços abertos, tem infraestrutura para atender as crianças estrangeiras, né? Ensinar a língua, acompanhar os pais, tudo, né? Eles dão um suporte muito grande. Aqui, infelizmente, eu não tive nada. Quando eu voltei, primeiro que as professoras já olhavam com o nariz torcido, porque as crianças voltavam fluentes no inglês, e apesar da gente sempre conversar com eles em português, pelo tempo que você fica fora, as crianças perdem a fluência em português, né? Então já era um problema. Então eles não conseguiam, eles conseguiam ler o enunciado da tarefa, mas não conseguiam entender o que estava falando. Aí a escola, as professoras queriam que eles voltassem atrás e aquele tempo que eles perderam na escola aqui no Brasil, que eles fossem fazer de novo aqui, né? Aí eu falei, mas de jeito nenhum, imagina, eles vão perder esse tempo inteiro, né? Uma coisa ou outra que tiver defasada, eu posso ajudar, mas eles não estudaram a história do Brasil. Eu falei, a história do Brasil eu ensino com eles. Aí fui lá, conversei com a diretora, eu também sou professora e tudo, aí fui explicar para ela, conversei com a diretora, que já era até minha amiga, né? Falei, olha, não tem problema, a dúvida que tiver, eu vou dar toda a assistência para eles, e vou fazer com eles. Agora eu não quero que volte, porque vai ser um atraso desnecessário. Eles também aprenderam muita coisa lá, que se a gente fosse fazer a avaliação, né, eles até poderiam avançar aqui. Mas como eles não tiveram aula de português e não tiveram aula de história do Brasil, vocês estão considerando que eles teriam que repetir o ano de novo, que não fez aqui. Então, por favor, dê um crédito e vamos em frente. Aí naquele ano foi um ano muito difícil para mim. Eu tive que ficar estudando com os 4 sem parar para poder recuperar, mas claro que eu não me arrependi. Valeu a pena o tempo que nós ficamos, valeu a pena tudo que eles aprenderam, né? Tudo que eles viajaram, toda a cultura que eles adquiriram nesse período todo que nós estivemos fora. Então eu acho que deu certo tudo, né? E hoje, resumindo do dia de hoje, a minha filha, depois que foi para a faculdade, foi fazer o mestrado, o doutorado, porque ela a vida inteira falava que ia voltar para a Inglaterra. E quando ela foi fazer o pós-doutorado, ela conseguiu uma bolsa na Inglaterra. E ela não queria uma bolsa do Brasil, porque senão ela teria que voltar para o Brasil. Então ela foi para a Inglaterra fazer essa bolsa de pós-graduação, terminou ficando lá, está lá até hoje, é professora universitária, cientista, e de vez em quando a gente termina indo passar uns 2 meses lá com ela e matamos a saudade da Inglaterra. Por enquanto é só, depois a gente volta. Bye bye.